Nós estamos aqui em Apocalipse, é o que nós vamos tratar hoje. E como eu disse, Apocalipse fala sobre os últimos dias. Destaca quais são as características dos últimos dias, ou seja, os dias que antecedem a volta de Cristo. E por incrível que pareça, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que de repente pode gerar meio que confusão, mas eu vou falar para você uma coisa. A Bíblia, ela foi escrita para os crentes, você sabia disso? Ela não foi escrita para quem está lá fora, irmãos. Ela foi escrita para nós. Quando você pega a Bíblia, Deus está a todo momento falando com quem? Com o povo dele, não é isso? É o que mais você vê. Você pega o Antigo Testamento, Deus está endereçando a mensagem dele para quem? Para o pessoal de fora ou para o povo dele? Hein? Para o povo dele. A toda hora Deus está falando para o povo dele. Aí eu pergunto, o Novo Testamento, por exemplo, as cartas de Paulo, foi escrita para quem? E Apocalipse, foi escrito para quem? Para nós. E é interessante porque quando você começa lendo Apocalipse, logo depois da introdução do capítulo 1, no capítulo 2 e 3, olha o que ele vai colocar aqui. Eu vou citar os versículos, eu quero que você me acompanhe. Capítulo 2, versículo 1. Tá aí? Pegou? Abriu? Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Pula agora para o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 8. Escreve ao anjo da igreja, aonde, irmãos? Em igreja, em Esmirna. Versículo 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz o quê? Versículo 12. Escreve ao anjo da igreja de Pérgamo. Pula agora para o versículo 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 18. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Pula agora para o versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 1 diz: escreve ao anjo da igreja em Sardes. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Deixa eu explicar aqui para quem não sabe. Amados, isso que você leu, escreve a igreja tal, escreve para a igreja tal, escreve para a igreja tal, era Jesus Cristo recitando e pedindo para que João, o apóstolo, escrevesse cartas e endereçou essas cartas para as igrejas. Então observe uma coisa. O que Jesus tinha para tratar aqui não era com quem está lá fora, é com o povo dele, é com a igreja dele. E o que você observa? Que toda carta termina como? Como é que termina? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao mundo. Às igrejas. Às igrejas. Amados, eu não sei isso. Eu não sei se isso te traz alguma coisa, mas para mim começa a me trazer espanto, receio. Sabe por quê, queridos? Porque se Apocalipse é um livro que trata sobre os últimos dias, sobre os fins dos tempos, e principalmente para nos preparar para esses dias, nos trazendo como que seria a dinâmica desses dias. Sabe o que ele está falando sobre a igreja do Senhor, sobre mim, sobre você? Que a igreja do Senhor nos últimos dias, ela teria uma deficiência. Ela seria uma igreja que carregaria uma deficiência. E posso falar qual é essa deficiência? Ela é uma igreja surda. Uma igreja que não tem ouvidos, uma igreja que não tem uma escuta ativa, um ouvido atento. Então ele está falando sobre nós, amados. Que nesses dias ele está dizendo que a igreja de Cristo teria uma deficiência. E essa deficiência seria no posicionar-se para ouvir.
Então, se ele está trazendo esse diagnóstico da igreja dos últimos dias, nós, como igreja, precisamos nos atentar a isso e nos fazer pensar e a gente se examinar se nós, aqui, como igreja, estamos carregando essa deficiência com a gente. Se nós, amados, somos um povo que realmente ouvimos o que o Espírito diz, ou somos um povo que ouve tudo que está aí fora, mas menos o que o Espírito diz. Porque se a gente não está escutando o Espírito, alguma coisa ou alguém nós estamos escutando. Não tem como você não estar escutando. Você lembra como quando Deus chegou até Adão, no momento da queda, que Deus começa a passear pelo jardim, capítulo 3, e diz que Deus veio na viração do dia, passeando pelo jardim, chamando Adão e dizendo: Adão, onde estás, Adão? Aí Adão se escondeu com a Eva, atrás de um arbusto, tal, aquela coisa toda. E aí então ele chega para Deus, aparece e diz: Senhor, nós estávamos com medo. Ele não fala isso? Porque estávamos nus, por isso nós nos escondemos. Aí Deus disse assim: mas quem disse para vocês que vocês estão nus? Em outras palavras, vocês estão ouvindo a quem? A quem que vocês estão ouvindo? A quem que vocês estão dando ouvidos? A quem que a tua atenção está focada? E é isso que Apocalipse está dizendo para nós. Olha, a igreja precisa ouvir o que o Espírito diz. Ela precisa perceber e entender da onde que deve vir a fonte. Quem é que fala com ela? Ela precisa aprender a discernir isso. Então, amados, o que eu quero aqui para começarmos esse momento aqui? Será que nós estamos carregando essa deficiência? Uma igreja que não tem ouvidos postos e posicionados para ouvir o que Deus tem para tratar com ela. Há uns anos atrás, eu me lembro quando eu estava lendo Apocalipse, existe uma passagem muito conhecida no nosso meio, capítulo 3, versículo 20. Leia aí só para você ver. Capítulo 3, verso 20 de Apocalipse. O que diz aí? Vamos lá, o que diz? Eis que estou à porta e bato. E aí? Eis que estou à porta e bato. Se alguém o quê? Se alguém o quê? Meu Deus do céu. Observa que essa é a última carta que Jesus então endereça a uma igreja. E nessa última carta, então, ele escancara a deficiência, dizendo: eu estou batendo a porta, se alguém ouvir. Amados, eu sei que muitos de nós aqui, talvez você, fez parte de grupo de evangelismos, onde você colocava o logo da instituição, da igreja, e atrás colocava um versículo assim, ó, bem grandão: eis que estou à porta e bato. E nós somos aqui, o grupo de evangelismo. Aí pegava esse versículo para dizer para o povo lá fora: ó, Jesus está batendo a porta do teu coração, deixa ele entrar, hein? Só que só um probleminha. Pode valer também para isso, mas só tem um problema. Quando você pega o contexto da onde esse versículo está sendo tirado, você vai observar que Jesus não está falando isso para um pessoal que está lá fora. Jesus não está falando para aqueles que ainda não aceitaram a Ele ou creram nele. Ele está falando isso para a igreja. Para nós, amados. Então ele está dizendo: nos últimos dias, grupos se reunirão como igreja, dizendo que são igreja do Senhor. E eu, que sou o Senhor dessa igreja, não estou no centro dela, estou do lado de fora. É minha igreja, minha casa, mas eu estou aonde? Do lado de fora. Deixa eu perguntar aqui. Alguém aqui já ficou para fora de casa? Quem já teve essa experiência aí? Já teve? Já ou não? Esqueceu a chave, não
combinou direito a chave, onde, com quem que ia ficar, não é um negocinho? Então já ficou para fora de casa. Já ou não já? Não é? E o ruim é quando às vezes a pessoa está lá dentro. Já aconteceu isso com você? Está dormindo, irmão. Nossa, meu Deus. O que você faz? Você bate, você grita, você chama, não é? Os vizinhos saem na rua, começam a olhar. E aí, fulano, ficou para fora de casa, fui para fora de casa hoje. Amado, tem igrejas que Jesus está assim, você sabia? Ele está batendo. E a gente está aqui dentro. Santo Espírito, Jesus. E ele lá fora. Batendo. Ei, deixa eu entrar. Alguém aí me ouvindo? Deixa eu entrar. Tá dando para entender? Amados, não é porque um grupo se... Então não é porque um certo grupo se reúne em nome de Jesus que aquele grupo de fato escuta Jesus. Agora o que é interessante? Esse que estou à porta e bato, se alguém ouvir, ele vai abrir e eu vou entrar. Ou seja, quando nós ouvimos a Cristo, nós abrimos a porta para que Cristo entre, para que Ele esteja do lado de dentro. Leva isso para a tua vida. Quando você não escuta o Senhor Jesus, quando você não ouve o que Jesus fala para você, sobre o seu casamento, sobre suas finanças, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua saúde, você acaba deixando Ele do lado de fora da sua vida. Só que quando você dá ouvidos para aquilo que Ele está falando, você acaba trazendo Ele para o lado de dentro da tua vida. É simples isso aqui é interpretação de texto, amado, não é nenhuma revelação isso aqui. É só você ler com atenção, começar a fazer aí, você começa a pensar e você vai entender. Então, às vezes, o Senhor está ausente. Olha só, a falta de ouvir faz com que Deus fique ausente das nossas vidas. Não ter um ouvido que se posiciona para ouvir faz com que Deus não esteja presente nas nossas vidas. Ou seja, a presença dEle, que é o que a gente deseja. Senhor, eu quero a Tua presença. Vem com a Tua presença, Jesus. Como que Ele se faz presente? A partir do momento que eu começo a dar ouvidos ao que Ele me fala. Essa é a hora que você passa a ter a presença de Deus na sua vida, meu amado. Quantos querem ter a presença de Deus aqui? Então você precisa começar a se posicionar para quê? Para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eis que estou à porta e bato. E aí? Se alguém ouvir. Deu para entender? Às vezes você fica aí, eu sinto a presença de Deus. Aí você fica lá orando. Errado, irmãos. Eu sou alguém que falei muito de oração nessa casa, não falei? 2018 foi o ano que a gente mais tratou de oração. Fizemos escola de oração. Nós fizemos aqui tanta coisa. Ai, tem um Provérbios, rapaz. Ai, Provérbios Eclesiastes, agora eu não sei. Puxa aí, filho. Deus não ouve a oração de quem não ouve Ele. Puxa aí, joga aí. Depois você me passa. Ou é Provérbios Eclesiastes? Diz que Deus não escuta a oração de quem não ouve a Ele. A comunhão é quebrada. Pastor, como assim? É simples. Já falei que se Ele não me ouve quando eu falo, vai ter comunhão entre nós aqui? Vai ter um bom relacionamento entre a gente aqui? Eu falo, mas Ele não me ouve? Chega uma hora que eu vou falar, quer saber? Eu também não, quando vir falar comigo, também não vou ouvir você também não. Entenda uma coisa, amados. É através do ouvir que se estabelece uma comunhão com Jesus, igreja. Amém? É o
ouvir que vai estabelecer uma comunhão com Jesus. É esse ouvir. Achou, filhão, aí? Tá procurando aí? Então tá bom, até o final você me fala. É esse ouvir que gera essa comunhão. É esse ouvir. Então, para a gente poder fechar isso aqui, presta atenção. Qual é a deficiência desses últimos dias da igreja? Falta do quê? Falta de ouvirmos. E é como eu disse, a igreja tem ouvido de tudo nesses dias. De tudo. Tudo que você imaginar, a igreja está ouvindo. Tudo que você imaginar, a igreja ouve. Agora, será que nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus, irmãos? Sabe por que eu falo pra você? Porque quando o Espírito Santo fala, é diferente. Quem já teve essa experiência? Quando é Espírito Santo falando com a gente, fala a verdade. Ah, meu Deus. É algo completamente diferente, não é? É algo completamente diferente. Amém? Para a gente poder continuar aqui, abre Hebreus, por favor, capítulo 3. Hebreus 3. Aleluia. Hebreus capítulo 3. Eu ia citar algo aqui, mas vou partir para um outro ponto, tá? Eu ia tratar de uma outra coisa aqui antes, mas eu quero falar sobre isso aqui. Sobre Hebreus capítulo 3. O que ouvir produz nas nossas vidas? É isso que nós estamos tratando aqui agora. Acharam aí? Hebreus capítulo 3, um pouquinho para trás aí de Apocalipse. O versículo 1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo, falando de Jesus, tá? E o sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele, falando de Jesus, merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem a honra maior do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus. Casa que somos nós, se conservarmos firmes, olha agora, até o fim, a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito, hoje, o que é a igreja? Hoje, se ouvirdes a sua voz. Para um pouquinho aqui, deixa eu só explicar. O autor de Hebreus, no capítulo 3, ele começa uma introdução para falar sobre a supremacia de Jesus. É isso. Dizendo o seguinte: Jesus é maior do que Moisés. Amados, para mim e para você, beleza, né? Mas vai falar isso para um judeu. Já se deve passar. Vai falar isso para um judeu. Não é? Então, para mim e para você, é tranquilo. Jesus tal. Mas para um judeu, isso, pelo amor de Deus. Mas o que é interessante? No versículo 6, observa uma coisa. Ele fala sobre estar firme, é isso que ele está falando, mantendo a confiança e a glória da esperança. Sobre o que ele está falando aqui nesse momento? Sabe o que ele está falando aqui? Sobre pessoas que pararam no meio do caminho. É isso que ele está falando aqui. Pessoas que desistiram.
desistiram, pessoas que não chegaram até o fim. Fala para quem está perto de você, fala para ela assim: você vai até o fim. Fala para ela, olha para ela e fala: você vai chegar até o fim. Fala para ela: você não vai parar no meio do caminho. Fala para ela, seja a boca de Deus. Porque às vezes, amados, tem pessoas aqui, nós estamos no Setembro Amarelo, e tem gente aqui pensando em parar, irmãos, em parar no meio do caminho e desistir. Então fala para essa pessoa: você vai chegar até o fim. Fala para ela: você vai chegar até o fim. Amém? Agora, pastor, como é que eu faço para chegar até o fim? Quem quer chegar até o fim? Como é que eu faço para chegar até o fim? Eu quero chegar até o fim. Eu quero cumprir a minha carreira, como Paulo diz. Eu quero cumprir o meu destino, o meu propósito. Como que eu faço para chegar lá e não parar no meio do caminho? Aí é o que ele está explicando para nós aqui agora. É isso que ele está dizendo aqui. E ele começa dizendo o seguinte, versículo 8. Versículo 7. Assim como que, irmãos? Diz ao Espírito: hoje, se o que, igreja? Se ouvirdes a voz. Olha para mim, sabe o que ele está fazendo aqui? Uma analogia com aquelas pessoas no deserto que não chegaram até o fim, mas que acabaram morrendo, parando no meio do caminho, que não cumpriram a sua jornada, mas pararam no meio da jornada. E aí então o autor de Hebreus está explicando por que essas pessoas não chegaram até o fim. E aí, se você quiser entender, não vamos abrir agora por causa do tempo, mas você lê em casa, Números capítulo 13, Números capítulo 14, nos explica por que aquelas pessoas não chegaram até o fim. E a palavra fala o seguinte, amados, resumido, Números 13, 14 diz o seguinte, que Moisés separou 12 homens, e esses 12 homens, ele mandou lá para dentro da terra prometida para espiar a terra, para observar a terra, para ver se a terra era tudo aquilo mesmo que Deus havia falado. Mas eu posso falar uma coisa para você? Para de espiar a terra. Para de ficar, mas será que é isso mesmo? Mas será que é tudo aquilo? Amado, se Deus falou, entre e toma posse daquilo que Deus falou para você tomar posse, amém? Tem gente que fica assim perguntando, mas será que é? Será que não é? Será que é tudo isso mesmo? Será que eu não vou? Se Deus disse, vai. Amém? Se Deus está dizendo, vai. E tem gente assim que fica espiando, mas será? Cuidado, porque Números 13, 14 diz que essas pessoas que foram espiar a terra, quando voltaram, disseram, a terra é boa, é tudo isso mesmo, porém, há muitos inimigos. Você já percebeu que o ser humano tem sempre uma tendência a olhar sempre para o negativo, para o ruim, para o difícil? Quem já percebeu isso? E isso faz com que ele desperdice oportunidades que Deus está dando para ele. Tem muita gente aqui nesse lugar que já perdeu muitas oportunidades, porque ao invés de agarrar essa oportunidade e cair para dentro, ficaram ali analisando, avaliando, pensando, calculando, e aí será, e aí vai, e que não sei o que, passou. Só que aí, amado, desses 12 que foram, 10 falaram, não dá, mais 2. E a Bíblia diz, e eles tiveram um espírito diferente. Quem tem um espírito diferente aqui? E Caleb disse, realmente, a terra é boa, realmente, há gigantes, porém, se Deus falou, vamos tomar posse. Amém. O que ele está dizendo aqui, fazendo essa analogia, presta atenção. Que Caleb e Josué, embora viram tudo aquilo que viram, mas eles deram ouvidos a quem? Ao que Deus estava dizendo para eles hoje. Então, se você não quer desistir, você precisa dar ouvidos àquilo que Deus tem falado para você hoje, para aquilo que Deus tem tratado com você. E aí você já logo entende, ou seja, se eu ouvir a Deus, eu sigo até o fim. Se eu não ouvir, eu vou desistir. É lógico que eu vou parar, meus amados. E queridos, eu posso falar uma coisa para você? O negócio está começando a esquentar aqui, amém? Posso falar uma coisa para você? Tem muitas pessoas que estão assim, ó, por um triz, para entrar na terra prometida, para possuir aquilo que Deus tem para ela. Ela está assim,
Só que ela não está sabendo dar ouvidos a Deus. Sabe por quê? Leia por favor em casa, você vai entender. Números 13, 14, diz o seguinte: que Deus então vira para Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, todas as pessoas de 20 anos para cima, fala para esse povo, eles não irão herdar a terra, com exceção de Josué e Caleb. Sabe o que eu entendo nesse texto? Que se nós não tivermos o espírito de Josué e Caleb, o espírito de Josué e Caleb é o espírito que dá ouvido ao que Deus fala, nós vamos ser como aquela multidão que não entrou, irmãos. E aí sabe o que Deus conclui dizendo? Fala para esse povo dar meia volta e vamos voltar para o deserto. Foram 38 anos andando no deserto. Posso falar uma coisa? Vocês aqui, muitos de vocês poderiam estar muito mais adiante, muito mais à frente. Muitos de vocês, amados, de repente não era nem para estar mais aqui, de repente até nem mais nesse país, não sei. De repente não era para estar nem aonde mais você está. Mas a vida nossa, ou de repente a vida de alguns aqui estão travadas, não saem do lugar, não progride, não prossegue, não segue, não avança. Por quê? Não estão dando ouvidos àquilo que o Senhor diz hoje. Ou seja, estão, e olha que coisa, atrasando as suas vidas. E o pior, o bom, sim, seria tão ruim se você atrasasse só a sua vida, mas não. Você não atrasa só a sua vida, você acaba atrasando até a vida de outros. Sabia? Além de você estar se prejudicando, você acaba até prejudicando a outros. Por quê? Não se posiciona para ouvir o que Deus tem falado hoje. Então, se você quer destravar, se você quer avançar, se você quer atravessar o Jordão, se você quer ir para dentro da tua terra prometida, se você quer tomar posse, você precisa começar a se posicionar a partir daquilo que Deus tem te falado. Só que para isso você precisa se posicionar para ouvir o que Deus fala. Quem está entendendo aqui, dá um amém. Amados, você sabe que eu já percebi uma coisa. Por que eu estou te falando isso, queridos? Você já percebeu que a palavra de Deus é maravilhoso, né? Mas tem hora que ela dá uns sulavanco na gente, assim, uns empurrão. Quem já percebeu isso? Sabe aquele sujeito que está meio assim, a gente vai moscando? Não sei como é que fala hoje, moscando, não fala? É aquele sujeito moscando. Viu aquele sujeito que quando ele para no semáforo assim, ele está olhando o celular. Tá vendo? Aí vira verde o semáforo, né? O sinal. Aí já vem um atrás, acorda, filho. Não é? Queridos, por que de ouvir a palavra? Porque a palavra, ela tem esse poder de nos impulsionar. Amém? E fala a verdade. Você já experimentou isso na sua vida? Diz, você está assim, ó vida, ó céus. Ai, Jesus. Aí Deus vem dar aquela palavra. Quem já experimentou isso? Amados, eu posso falar uma coisa? Jesus, presta atenção nisso. Se tem uma coisa que Jesus não gosta, sabia que tem coisa que Jesus não gosta, sabia disso? Dentre elas é vitimismo. Jesus não gosta disso. Seres que se posicionam como vítimas. Posso mostrar para você no Evangelho? Não precisa abrir, João capítulo 5. A Bíblia fala que havia um paraplégico, um paralítico, que há 38 anos estava paralítico. E diz então que Jesus chegou até um certo lugar, que havia um tanque chamado Betesda. E ali havia muitos doentes. E aí então Jesus se dirige ao tal paralítico. E vai conversar com o paralítico. Na hora que Jesus então começa a conversar com o paralítico, sabe que todo ser vitimista, ele é um ser cheio de desculpa e só sabe reclamar da vida. Quem já viu isso? Aqui no nosso meio, graças a Deus, não tem, né, irmão? Glória a Deus por isso. Que esse povo não é assim não, né? Amém. Mas esse paralítico começou para Jesus dizendo o seguinte: ah, Senhor,
Eu estou nessa vida, sabe por quê? Porque não tem ninguém que quando o anjo desce, agita as águas, me pega no colo, e me leva até o tanque e joga nas águas. Sabe aquele negócio, ninguém me ama, ninguém me quer, porque o governo não ajuda, porque minha mãe nunca gostou de mim, meu pai isso, porque eu moro aqui no Soberana, porque eu moro não sei aonde, porque... Já viu gente assim? Vou dizer para você, Jesus não gosta disso não. Não gosta. E aí tem hora que Deus dá uns tapas na cara da gente. Já recebeu tapa na cara de Deus? Quem já recebeu uns tapas de Deus aqui? Quem já recebeu aqui? Já recebeu? Então, hora que Deus vira assim e fala, acorda, moleque. Acorda, rapaz. Já viu isso? Levanta para a vida, rapaz. É o que ele fez com o paralítico. O paralítico se lamentando, ele virou para o homem e falou o quê? Levanta, toma a tua cama e anda. E virou as costas, irmão, saiu andando. Ninguém fala nada porque é Jesus. Mas vai eu fazer isso com alguém aqui. Vai você fazer isso. Vai chamar você de desnaturado, de desumano. Você não tem dó das pessoas. Amados, é o que Jesus fez. Foi ou não foi? Levanta, toma a tua cama e anda. Queridos, esse é o efeito da palavra de Deus. E glória a Deus que aquele homem ouviu a Jesus. Amém? Ou seja, 38 anos vivendo naquela realidade, 38 anos com a vida travada, 38 anos daquela maneira. Mas o dia que ele ouviu, o que aconteceu com a vida dele? Uma revolução. Amém? A palavra tem esse efeito de nos impulsionar. Mas o que eu estou tratando aqui? Você precisa se posicionar para ouvir o que o Espírito fala. Amém? Para ouvir o que Deus fala. E quando? Hoje. O interessante, se você não sabe, o autor de Hebreus, ele está só replicando um versículo do Antigo Testamento. Só isso. Sabe o Ctrl+C, Ctrl+V? Sabe quando você seleciona lá no WhatsApp, copia, depois você vai no outro e cola? É o que ele está fazendo aqui. Ele pegou a conversa lá de Moisés com o povo de Deus, copiou, entrou nos Hebreus, na conversa dos Hebreus e colou. E diz: ouça o que o Espírito diz hoje. Só para você ter uma noção, essa carta foi escrita mais ou menos entre 50 a 60 depois de Cristo, no século I. Quando Moisés tratou sobre essa questão, é mais ou menos para você se situar também de 1200 a 1500 anos. A gente não tem uma precisão, mas mais ou menos isso, antes de Cristo. O que é interessante é que 1200 antes de Cristo, mais ou menos isso, 1300 antes de Cristo, o que aconteceu? Ele diz: ouça o que o Espírito diz hoje. O autor pega aos Hebreus, primeiro século, diz: ouça o que o Espírito diz hoje. O que está ensinando para a gente? Que o mesmo Espírito, que o mesmo Deus que falou com aquele povo lá no deserto, que falou com os hebreus no primeiro século, é o mesmo que fala hoje, no século 21, para a igreja presente. Amém? Então, se pessoas dizem que Deus não fala, não, amados, não é por essa desculpa. Essa desculpa não cola. Se você diz assim, mas Deus não fala mais hoje, mentira, porque Ele continua falando e tem falado, amém? E Ele tem dito, amém? Porém, nós temos que estar atentos, aí agora eu vou te posicionar, para aquilo que Deus fala hoje. E amanhã, sua segunda-feira, será o seu hoje, amém? Deus vai falar hoje também. Terça-feira, quando chegar, será o seu hoje, amém? Deus também vai falar ali. O que está dizendo para nós? Que a cada hoje das nossas vidas, Deus tem algo para nos falar. Deus tem algo para nos dizer. Então eu tenho que posicionar para quê, irmãos? Para ouvir o que o Espírito tem a dizer o quê? Hoje. Aleluia. Amém. Você precisa se posicionar para ouvir o que Ele tem para dizer hoje. Amanhã Ele vai dizer mais. Então você tem que se posicionar. Quando eu digo isso, você não pode se limitar ao seu tempo quando você vem à casa dele.
Você não pode só se limitar a esse tempo, a esse momento. Porque senão, você vai acabar no meio do caminho. E não chegando aonde você tem que chegar. Sabe o que você precisa? Tomar a sua dose diária da palavra. Amanhã não se esqueça de tomar a sua dose diária. Engraçado, se o médico falar para você que você tem que tomar o remédio 3 vezes por dia, durante 7 dias você faz isso. E você ainda virar e falar, você está com corona, pelo amor de Deus. Aí você fala, cadê a cloroquina? Eu quero, meu Deus, esse negócio, citromina, eu quero, me dar tudo. Porque é uma questão de morte. Amado, vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente morrendo espiritualmente, porque está deixando de ouvir Deus. Por isso que está parando, irmãos. Por isso que está sem destino. Por isso que está perdido. Para onde eu vou? Que lugar? Porque não ouve Deus hoje. Ouça Deus, pelo amor de Deus. Ouça. E de repente você pode até se encontrar como Lázaro, uma caverna escura, atados, sem esperança, sem expectativa. Mas ainda que você esteja assim, se os seus ouvidos estiverem atentos, você pode ouvir, vem para fora. Aleluia. Você pode ouvir, vem para fora. Vem. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar. Ainda que você esteja assim, chegou nesse momento da tua vida, uma escuridão plena, mas eu falo para você, mantenha os seus ouvidos atentos, que quando ele chegar dizendo o seu nome, ele falando, vem para fora, tudo se clareia de novo. Tudo volta a ter clareza. Por isso que eu digo para você uma coisa, igreja, pega essa, eu já tenho dito muito isso, não ore a Deus pedindo milagre, ore a Deus pedindo uma palavra. Os crentes têm que aprender e vamos amadurecer, não ore pedindo milagre, sabe até por quê? Queridos, milagre é nosso estilo de vida, irmãos. Você vive em milagre todos os dias, você não sabia disso não? Você já vive em milagre todos os dias. A cada livramento, a cada direção, a cada coisa, Deus está ali. Amém? Deus está ali. Agora é lógico, há momentos que são mais específicos, situações que são mais específicas. Então eu digo para você, não ore a Deus pedindo milagre. Peça uma palavra. Porque é a palavra que desata qualquer nó, é a palavra que abre qualquer caminho. Amém? É a palavra que te dá uma direção, meu amado. Desce até o Jordão e se banha 7 vezes. É a palavra que diz. É a palavra que vira e fala, marche. Manda o povo marchar. É a palavra que diz, desce até o tanque e lava agora os olhos. É a palavra. Por isso que eu digo para você, não corra atrás de milagres. Não seja esse tipo de gente. Isso é uma mesquinhez. Tem muita gente que é mendigo espiritualmente falando, que fica ali, eu quero uma bênção, eu quero um milagrinho, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, meu amado. Que você precisa ter a palavra. Eu não ia falar sobre isso, mas você já deve ter lido Deuteronômio. Quando o Senhor diz o seguinte: se atentamente ouvires a minha voz, as bênçãos, o que vai acontecer? Vai sair correndo, virão até vocês. Então não corre atrás de bênção, filho, filha, vai atrás da palavra. É o que Jesus disse sobre Maria. Marta, você está tão fadigada. Estou adiantando aqui um monte de mensagem, mas amém. Você está muito fadigada, você está muito preocupada. Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte.
da qual não será tirada. Só que o texto diz que ela estava sentada, ouvindo Maria, estava sentada, ouvindo as palavras de Jesus. Aleluia. Amém. É o que o centurião disse: basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra, Senhor. Você pode falar para Deus, fala para Jesus, fala: Jesus, basta uma palavra, Jesus. Fala uma palavra, Jesus. Ah, Senhor, libera a sua palavra sobre esse povo, sobre essa igreja. Libera essa palavra, Jesus. Libera essa palavra. Isso, pode adorar e glorificar Ele. Libera essa palavra. Libera essa palavra. Libera a palavra. Quando Deus virou para Abraão, sabe o que ele disse? Abraão, seu filho não é Ismael, não é um filho com a escrava, é com a Sara. Mas por que, Senhor? Porque ele é o filho da palavra, Abraão. É o filho da promessa. Eu digo para você, então, não procure antecipar nada na sua vida. Tudo que venha a ser gerado na sua vida, seja gerado pela palavra. Não pelo seu esforço, não pela tua inteligência, pela tua capacidade. Embora tudo isso venha dele, mas existe algo que é muito além dele. É o filho da palavra, filho da promessa, Abraão. Abraão, o que é gerado na sua vida, Abraão, é pela palavra. Igreja, que aqui seja gerada muitas coisas pela palavra do Senhor, amém? Que seja gerado sobre essa igreja, sobre a sua vida, aquilo que a palavra gera. Aleluia. A virgem perguntou: mas como será que eu vou engravidar se eu não conheço o homem? Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, Ele te envolverá, e o poder do Altíssimo te encherá. Sabe o que ela falou? Aleluia. Cumpra-se em mim a palavra de Deus. E ela gerou. Cumpra-se em mim a palavra de Deus. Ela deu ouvidos à palavra de Deus. Ou seja, a palavra faz com que até a virgem, se a palavra faz até com que virgem possa ter filho, imagina o que essa palavra não pode fazer na tua vida. Se uma virgem pode dar filhos, imagina o que essa palavra não pode fazer na sua vida. Então ouça o que o Espírito diz. Ouça. Fala para ele: cumpra-se em mim a sua palavra. Cumpra-se em mim a sua palavra. Diga: Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. É hoje, Deus, é hoje, Deus. Aleluia. Aleluia. Houve um momento em que Jesus estava pregando. Ele estava pregando o Senhor Jesus, Evangelho de João. E aí então, as pessoas começaram a se afastar dele, porque diziam: duro é esse discurso. De repente então Jesus vira para os 12 e pergunta para eles: e vocês? Vão embora também? Vocês querem ir? Pode ir. Mas aí Pedro, irmãos, vira e diz: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Entendeu, crente? Há um mover aqui nesse lugar, irmãos. A
palavra fala que enquanto Pedro pregava o evangelho para Cornélio, de repente o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar, porque eles creram. Quantos creem na palavra? E ali caiu naquele lugar, e aquele povo recebeu algo. Se você quer receber, então se coloque de pé. E diga para ele: só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Fala: para onde eu irei? Fala: Senhor, sem essas palavras eu estou perdido, eu estou sem destino. Eu não sei para onde ir, pois as suas palavras é que me posicionam. É a tua palavra que me dá destino.